Vivenciar temas como o antepassado e o futuro das pessoas negras, o que inclui a situação atual do Brasil, onde os negros, a gente sabe, são as maiores vítimas de crimes violentos. Isso está documentado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Pois é com esse objetivo que Salvador recebe amanhã e também no sábado o evento internacional, uma jornada com 3 homens pretos, trauma, ritual e a promessa do monstruoso. O evento é gratuito, vai ser realizado no Museu de Arte Moderna no primeiro dia e na Senzala do Barro Preto no sábado. A gente vai saber mais a respeito e conversa agora com um professor de teatro, ator, um dos organizadores do evento aqui no Brasil, Bira Azevedo, conosco no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo, Bira. Seja bem-vindo, bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, bom dia, prazer estar com todo mundo junto aqui, nossos ouvintes que estão aí acompanhando, para poder contar do que a gente veio aí construir em Salvador. Pois é, essa jornada, aliás, esse evento começou, não é? Foi uma jornada que começou em junho em Los Angeles, nos Estados Unidos, está aterrissando agora em Salvador, antes de ir ainda para Accra, capital de Gana, em dezembro deste ano. O que vocês estão procurando é basicamente o quê? Fortalecer o processo da negritude, seja aqui, continentes afora, mundo afora? Sim, a gente quer criar uma grande conexão entre povos pretos que estão espalhados pelo mundo, que foram espalhados, né, pelo fato mais terrível que aconteceu na nossa história, mas agora a gente precisa se reconectar cada vez mais. Então essa é uma grande ideia. A gente está falando de cura, a gente está falando da nossa ancestralidade e a gente está falando muito também sobre o nosso futuro. Como é que a gente, enquanto população preta, está se organizando para garantir novos futuros. Futuro diferente do que parece que está aí previsto para a gente. A gente pode mudar essa história. Agora, populações negras que vivem em realidades, penso eu, bem distintas, sim, não? Uhum. E nesse contexto, vocês também procurando identificar pontos em comum? Muitos em comum, identificando quais são as diferenças, quais são os aspectos que culturalmente foram marcando cada um desses povos, mas a gente também tem se perguntado muito o que tem em comum entre todo esse povo preto que está espalhado pelo mundo. O que tem de essência de que a gente pode se conectar, que é potência que o mundo está pedindo e chamando para chegar aqui até a gente. Então é um pouco sobre isso. São 3 convidados, 3 homens pretos que estão também falando disso no mundo, cada um na sua área de atuação, que são os convidados para virem participar com a gente. Então essa é a ideia, é conectar e descobrir o que a gente tem em comum que pode potencializar a construção da comunidade negra e para o mundo, né? Eu acho que é a grande contribuição pensar como é que a gente cria aí novas realidades, novos contextos. Esse evento vai contar com a participação da dançarina, coreógrafa, pesquisadora e professora da Escola de Dança da UFBA, Marilza Oliveira, não é isso? O cantor e compositor Dom Black e também do poeta Lucas de Matos e ainda os grafiteiros, que são inclusive renomados aí na arte urbana, Marcos Costa e Mauro Neri, também conhecido como Veracidade. Exatamente. A gente está fazendo uma combinação. Na verdade, esses são os artistas locais, os artistas baianos e também o Mauro, que vem de São Paulo para participar. E junto com eles tem 3 convidados, que são os 3 homens pretos, né? Uma jornada com 3 homens pretos. Esses 3 homens são... Um se chama Orlando Bishop, ele é um homem da Guiana, que hoje mora nos Estados Unidos, em Los Angeles. E o que Orlando tem trabalhado é como a gente constrói atualmente condições para que o que está sendo chamado para o futuro aconteça. Ele é um homem que trabalha com dimensões de espiritualidade e com o que o mundo está chamando para existir. E a gente então precisa criar realidades aqui. Esse é o Orland. O segundo é o Resmaa Menakem. Resmaa Menakem é um homem dos Estados Unidos, um homem negro dos Estados Unidos, que tem um trabalho sobre traumas. Ele tem olhado como os nossos corpos estão marcados e carregam traumas reais, concretos. No dia a dia a gente está marcado por traumas. E a questão é como a gente pode curar esses traumas. Mas também tem traumas que estão nos nossos corpos que não são só nossos, que já estão vindo com uma memória ancestral por conta de todas as marcas, né, que os corpos pretos têm no mundo. Então, como é que a gente cura isso para a gente criar um novo circuito de virtude nos nossos corpos? Esse eu acho que é o segundo homem. E o terceiro é o Bayo Akomolafe. O Bayo é nigeriano, mora na Índia, ele é de tradição iorubá, é um professor universitário, e Bayo tem feito um trabalho muito interessante sobre pós-ecologia, ele tem olhado sobre o modo como a gente está se relacionando com as urgências do tempo
para a gente resolver as coisas urgentes de uma maneira que não pareça frenética, que não pareça enfurecida nessa urgência que a gente está envolvido. Então, como a gente se relaciona com o tempo para dar respostas ao que o tempo está pedindo. Então, é um pouco essa... São eles três que estão chegando e a gente quer juntar eles com esses artistas para fazer uma grande jornada. No primeiro dia, só com homens pretos. No segundo dia, toda a comunidade convidada para vir participar e celebrar e, enfim, construir isso que a gente está aí criando espaço para que venha para o mundo. Muito bom. É bom lembrar também, Jefferson, para quem está interessado em participar, que os ingressos são limitados por conta da capacidade dos dois espaços, do MAN e também da Senzala do Barro Preto. São espaços amplos, mas, é claro, tem limite. Ao ouvir você e a sua empolgação e o conteúdo que você traz, com certeza está despertando interesse em muita gente, tem um limite. Então, quem tiver afim, procura a plataforma Simpla para garantir o seu ingresso, sua participação no evento. Agora, Bira, o elemento que provocou a diáspora, né, a escravidão, né, e você falava muito fortemente das marcas. Mas isso não significa dizer, até para vocês trazem uma abordagem, traz muita reflexão e traz arte também, né? Sim. Esse é um dos elementos comuns, assim como tem a dor e o enfrentamento às realidades que tem em comum é muito desafio, muita dureza, muita violência, invariavelmente, infelizmente, né? Mas o ponto comum das potências é exatamente essa capacidade de resistir e resistir produzindo arte, produzindo cultura também. Uhum, com certeza. Acho que a gente entende que tem algo que é fortemente pertencente da cultura negra, que são as artes, né? Que é o modo como a gente traz a arte negra, ela conecta, ela atravessa os nossos corpos e gera conexões. Então, fundamental para enfrentar o racismo. Fundamental para enfrentar o racismo, fundamental para enfrentar as violências, fundamental para as pessoas acessarem a si próprias e conseguirem acessar dimensões da própria sensibilidade. A gente tem entendido que o homem negro, o nome do projeto, a gente fala, é a promessa do monstruoso. A gente está trazendo a ideia de que hoje, na nossa sociedade, o corpo do homem preto foi transformado no monstro do mundo. Que é outra também marca histórica, né? Do temor que sempre se tinha aqui em Salvador, por exemplo, que a negrada tomasse o terror, tocasse o terror e matasse todo mundo. Exatamente. Aqui no Brasil acontece assim, nos Estados Unidos... Que era o que justificava a bordona permanente, né? Exato. Para controlar. E é o que continua sendo feito até hoje. Sim, até hoje. Então, o homem negro é aquele que quando você cruza na rua, você sente medo. O homem negro é aquele que está sendo visto como violento. O homem negro é o que está sendo assassinado, matado. O homem negro é o que está encarcerado. Isso tudo representa um monstro. Se a gente pensa, tem um monstro nesse mundo, esse monstro é o corpo do homem preto. A pergunta é, quando os homens pretos começarem a se dar conta disto, como é que a gente vai fazer a jornada deste monstro? A gente pode subverter isso que estão desejando que seja essa nossa jornada para fazer uma jornada que surpreenda o mundo. Por isso a gente está chamando homens pretos para dizer, vamos olhar para essa nossa monstruosidade e pensar como a gente quer construí-la no mundo. O que a gente pode oferecer de potência para gerar vida, para gerar conexão, para gerar beleza e dignidade para todo mundo. É claro que até essa abordagem, mesmo desse jeito, causa exatamente essa percepção do monstro. Peraí, que esses caras estão se organizando, que diabo que vai acontecer? Eu estou te perguntando isso, e antes a gente brincava aqui de pedir sua ajuda, porque somos dois homens brancos te entrevistando sobre esse assunto, e é evidente que isso, a história do pacto narcísico da branquitude, a primeira vez que eu ouvi isso, eu cheguei a ficar, como? Mas se eu sou também um aliado da luta antirracista, como? Mas, assim, abordar isso exige também, para vocês negros, essa capacidade de provocar esse debate, sabendo que às vezes vem pedrada também em contrapartida. Nem sempre gera reflexão. Esse diálogo e vocês estão propondo exatamente isso. No primeiro momento, só homens pretos. No segundo momento, abre para todo mundo. Tem tensão, mas essa necessidade também do diálogo e de convencer, de sensibilizar as pessoas que o racismo é uma coisa estúpida, afinal de contas. Né? Exato. A pedrada, ela está aí o tempo todo, na verdade. Pedro faz o tempo todo. Ela faz parte do dia a dia. Se fosse só pedrada, né, meu irmão? Se fosse só pedrada, pessoas pretas de Salvador que estão me ouvindo agora sabem muito bem
quanto de pedrada a gente vai levando no dia a dia depois que acorda e começa a se movimentar. Então, é criar estratégias para a gente começar a saber se proteger dessas pedras, saber olhar para elas e dizer o que a gente faz agora. Peraí, será que a gente vai jogar de volta essa pedra, ou a gente vai construir muros, ou a gente vai construir estruturas para gerar um mundo diferente? É um pouco sobre isso. Aos racistas, o que a gente tem para dizer é: sinto muito, o tempo de vocês já passou, já está passando. A gente está aqui para fazer uma nova história. Não vamos tolerar, não vamos esperar vocês desejarem que a coisa continue assim. Não. A gente vai subverter a história desse monstro e a gente vai construir novos jeitos de existir. Para todo mundo. Vai ser melhor para todo mundo. Eu tenho certeza, para homens brancos, para homens pretos, para mulheres, para todo mundo. É o melhor que a gente pode fazer. E aí a gente nega aquela profecia do samba de Wilson das Neves. No dia que o morro descer e não for carnaval, quem é que está afim de ver isso acontecer? E está rolando agora. Está rolando. E nesse esforço, Bira, de exatamente buscar o debate, soluções para o que a gente pode chamar de traumas, não é? Vivenciados aí pelos negros nesse mundo discriminatório, perigoso. O que se vislumbra? Porque essa jornada já começou lá nos Estados Unidos, certamente esse tema já foi abordado, ou seja, esse esforço no sentido de buscar soluções para esses traumas, para a própria cura, o que se vislumbra? Acho que a gente vislumbra primeiro no nível individual dos participantes, das pessoas que vão estar lá, um novo modo de perceber a si próprias. Entender que aquilo não tem nada de errado. Homens pretos não tem nada de errado com você. Você não é um homem violento. Você não é um homem que causa mal para o mundo. Tem algumas condições que nos empurram para esse lugar. E como a gente olha para isso e como a gente vai constituindo a nossa própria individualidade, a nossa presença no mundo a partir de tudo isso que vão dizendo que nós somos. Então, acho que essa é uma dimensão no indivíduo. Acho que, aí, trazendo muito específico para o trabalho que vai acontecer no primeiro dia somente com os homens. Do indivíduo, a gente quer também criar uma conexão de coletivo. Homens pretos desta cidade se verem, se reconhecerem nesse lugar e saber, nossa, você sabe do que eu estou falando e eu sei do que você está falando. Então, eu me fortaleço com você. E isso nos dá força para, quando sair dali do MAN, seguir na cidade interagindo, conectando com outros homens pretos e compartilhando essa mesma ideia. Se eu precisar em algum momento, eu vou poder ligar ou mandar uma mensagem para um desses homens que participaram e dizer, pô, estou precisando conversar. Né? Acho que a gente precisa começar a abrir espaços para que os homens possam acessar essa dimensão da conexão, da sensibilidade. As mulheres negras do movimento negro, elas já estão muito avançadas nisso. Elas conseguem ter espaços de conversa, de olhar para o contexto e de se curarem coletivamente. Os homens pretos, os homens de modo geral, brancos ou pretos, não sabem fazer isso. Então, a gente está querendo criar um espaço para isso. Né? E segundo, acho que no segundo dia, o que a gente quer muito é olhar e entender que essa transformação que a gente está propondo, sonhando para o mundo, ela não se dá somente com os homens. Os homens agora a gente está trazendo como centro da conversa, porque a gente entende que, mesmo sabendo que as mulheres são aquelas que estão na situação mais vulnerável, tem algo muito absurdo acontecendo com os homens pretos. Estão sendo matados. Salvador, a gente viu agora os índices da violência do estado da Bahia como estão altíssimos. E se a gente olha daquele índice, quantos corpos são pretos, a gente vai dizer talvez 99%. Você participou desse primeiro encontro em Los Angeles, em junho, não foi? Que lições foram percebidas, apreendidas da realidade deles que podem ser aplicadas aqui? Nossa, muita coisa, muita coisa. Eu acho... Acho que primeiro isso, assim, acho que eu fui para lá e eu me vi numa roda, numa sala com outros 40 homens, vivendo uma conexão como eu nunca tinha feito na minha terra. E pensei, acho que os homens pretos de Salvador vão adorar fazer isso entre eles, entre nós, né? Poder viver isso. Acho que isso foi um primeiro grande desejo, quando a gente, né, eu comecei a preparar e impulsionar para que tudo chegasse também aqui em Salvador. Eu acho que tem lições, acho que teve uma lição muito importante lá que a gente aprendeu. A gente fez um encontro, a gente juntou a comunidade branca e a comunidade negra para esse mesmo encontro e foi muito desafiante. A gente entendeu que a principal lição é, se a gente quer cuidar dos pretos, a gente precisa criar espaços reservados para as pessoas pretas. Porque os brancos aliados são parceiros, é verdade, tem muitos brancos aliados. Mas a presença, só a presença do corpo preto, do corpo branco, já diz muita coisa para um corpo preto. Já carrega muitos signos, muitos significados. Então, a gente precisa, para esse processo de cura, criar espaços íntimos, internos,
da população preta para cuidar de si mesma. Os brancos também podem fazer isso. E eu espero que se juntem e que façam. É necessário. A branquitude precisa, sim, também sentar, olhar para si e dizer o que é nosso, o que a gente precisa ajustar aqui, que a gente bagunçou aí pelo mundo. Acho que é um pouco por aí que a gente está pensando. E por que a opção por Accra, capital de Gana, para o terceiro encontro? Ótima pergunta, ótima questão. Jefferson, acho que a Accra, os lugares também teve muito a ver com a experiência desses 3 homens pelo mundo, né? Acho que das relações que eles têm construído, acho que eles foram identificando lugares. Acho que Salvador fica muito evidente, né? O território mais preto fora da África, acho que isso conta muito. E Accra, por ser um território também que é muito marcado por um momento triste da história de onde estavam as pessoas sendo arrancadas de sua terra, né? Então, acho que é chegar lá, acessar essa ancestralidade de dor, mas também uma ancestralidade que está antes. Antes disso acontecer, aconteceram outras coisas naquele continente com aqueles povos. E é também olhar para essa sabedoria que vem dessa ancestralidade que a gente quer se conectar. Então a gente vai para Accra. Certamente muitos outros lugares da África seriam representativos e teriam também essa potência, mas isso teve muito a ver também com as experiências desses 3 homens no mundo e eles indicaram esses locais. Maravilha! Vem aí então, a partir de amanhã, sexta e sábado, uma jornada com 3 homens pretos, trauma, ritual e a promessa do monstruoso. Vai ser no primeiro dia no Museu de Arte Moderna da Bahia e no segundo dia, no sábado, na Senzala do Barro Preto. Bira Azevedo, um dos organizadores do evento, conversando conosco. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Deixa eu resgatar aqui também, essa roda de conversa vai ser com o Baio Akomolaf, professor e filósofo, também o mestre em pensamento sistêmico Orlando Bishop e o escritor e terapeuta Resma Menakem. Exato. Ainda vale a pena contar que a gente também está trazendo mulheres de Salvador para participarem, né? A gente está trazendo a Valdeci Nascimento, a gente está trazendo a Carla, a Cotirene, e a gente está trazendo uma grande liderança assim da Ilha de Maré, que é negra. Então a gente vai trazer essas 3 mulheres para no sábado fazer uma roda de conversa aberta junto com esses homens, trazendo também a presença aí das mulheres, né, de Salvador que estão olhando para dialogar junto com a gente. É importante contar que é o dia inteiro, que tem café da manhã para receber, que tem almoço para a gente comer junto, compartilhar esse momento, ingressos gratuitos, enfim, a gente quer conectar, chamar as pessoas, então venham participar, porque a gente vai ter uma jornada muito potente e bonita. Muito legal. Ingressos gratuitos e que podem ser adquiridos pela plataforma Simpla, não é isso? Bira, muito legal, parabéns, que seja de fato um grande evento, belíssimas discussões, belíssimas e profundas discussões, parece que vai ser assim sim, e a gente fica na torcida, conte com a gente, viu? Prazer conversar com você, um prazer recebê-lo. Bira Azevedo, professor de teatro, ator e um dos organizadores desse evento. Muito obrigado mais uma vez, abraço e até uma próxima. Até a próxima, valeu minha gente. Valeu, agora 7 para as 8 na Tarde FM.